Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, desta quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Presidente Lula sanciona projeto que recria programa Minha Casa Minha Vida. Faixa de renda aumenta e melhora as condições de financiamento. Temporada de cruzeiros deve ser a maior dos últimos anos. A expectativa é que o setor injete 4 bilhões de reais na economia. E ainda cresce a confiança dos pequenos negócios. Comércio, serviços e indústria de transformação são destaque. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje, aqui em Brasília, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que recria o programa Minha Casa Minha Vida. Entre as principais mudanças estão o aumento de renda que será dividido em 3 faixas. A primeira, com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640. A segunda, até R$ 4.400. E a terceira faixa, com renda até R$ 8.000. Essas faixas para residências urbanas. Para a zona rural, as 3 faixas variam, a primeira com renda bruta familiar anual até R$ 31.680, a segunda até R$ 52.800 e a terceira até R$ 96.000. Outra mudança no programa será a volta do financiamento para a faixa urbana 1, que havia sido extinta pelo programa anterior. Agora, metade dos financiamentos deverá ser autorizado para esse grupo. O valor do imóvel que pode ser adquirido também aumentou. São 3 valores: 170.000, 264.000 até R$ 350.000. Terão prioridade para participar do programa mulheres chefes de família em situação de violência doméstica, famílias que tenham na composição pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, famílias em situação de risco e vulnerabilidade, que vivam em áreas em situação de emergência ou de calamidade, em deslocamento voluntário em razão de obras públicas federais e famílias em situação de rua. As habitações podem ser oferecidas sob forma de cessão, doação, locação, comodato, arrendamento ou venda. Além disso, com o novo programa, a Caixa Econômica Federal não será mais o único banco a ser utilizado nas transações. Para os empreendedores do setor da construção civil, foram incluídos novos critérios nas especificações técnicas, com aumento da área construída para garantir a melhoria da qualidade dos imóveis e também para a locação do terreno. Agora ele precisa estar na malha urbana da cidade. Em junho, a confiança dos pequenos negócios apresentou o maior incremento do ano. O avanço das micro e pequenas empresas foi de 5,8 pontos, se comparado a maio, e atingiu o patamar de 93,7 pontos. Foi o maior incremento detectado desde agosto de 2020. E essa confiança foi sentida nos principais setores da economia: comércio, serviços e indústria de transformação. Nesse mês de junho, todos apresentaram um incremento. O setor que mais contabilizou aumento na confiança foi a indústria, que saiu de uma sequência de 3 quedas consecutivas para um incremento de 11,9 pontos. Os dados são da sondagem das micro e pequenas empresas, realizada mensalmente pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E em abril, o setor de serviços na capital paulista teve um faturamento de 56 bilhões e 800 mil reais. A receita é a maior observada para o período desde 2010, início da série histórica da pesquisa conjuntural do setor de serviços na cidade de São Paulo. O crescimento foi de 8%. As melhores receitas foram observadas nas atividades de comunicação, construção civil e turismo.
O setor turístico em São Paulo registrou um faturamento de R$1,5 bilhão em abril. Graças ao turismo, a temporada de cruzeiros deste ano deve ser a maior dos últimos tempos. A expectativa é que o segmento seja responsável por injetar quase 4 bilhões na economia do país e gerar 48 mil empregos. A estimativa do Ministério do Turismo e da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos tem como referência o aumento da oferta de roteiros marítimos. Serão 203, envolvendo dezenas de destinos nacionais, além de mais de 840 mil leitos para os passageiros em navios. O setor de cruzeiros vem aguardando ansioso por essa nova temporada, visto o sucesso registrado na última, finalizada em abril. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. Transformação digital é o tema da nossa conversa de hoje na coluna FGV. E a base é a amostra feita a cada 3 meses sobre esses processos nas empresas dos setores da indústria, comércio, serviços e construção. Aqui comigo para essa conversa, então, Marcel Levi, coordenador de projetos da FGV. Marcel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem? Um prazer estar novamente aqui com você. Ótimo, todo nosso. Obrigado, Marcel. Diga lá, como é que evoluiu essa transformação do último ano para cá? Teve evolução? A gente tem realizado a sondagem da transformação digital a cada 3 meses, desde o início do ano passado, e nesse primeiro trimestre a gente repetiu a mesma pergunta que tinha sido feita para os empresários no ano passado, para ver essa situação de evolução. O que a gente percebe é que andou meio de lado, Sebastião. Os investimentos não foram muito grandes, as empresas ainda estão retomando as atividades econômicas e, com isso, retomando aos poucos os investimentos em digitalização. Então, percebemos que, ao longo desse ano de 2022, medido agora em 2023, as empresas avançaram um pouco no uso das ferramentas e avançaram um pouco também na digitalização dos setores dentro da sua organização. Chama apenas a atenção um pouco os serviços de cloud computing, né, dos serviços de nuvem, que cresceram de uma forma geral no uso na economia, mas ainda como destaque negativo a gente tem a questão do uso de dados como um componente importante do negócio. Dentro dos setores a gente vê que o setor de finanças e vendas já se consolida com uma boa base digitalizada, entretanto os setores de produção e os setores ainda principalmente o setor de produção, o setor meio, ele ainda continua muito pouco digitalizado. Processos pouco digitais e ainda muita possibilidade de ganhos aí de produtividade para as empresas. Curioso, né, Marcel? A gente devia estar num outro patamar, né? Não, a gente tem tanta ferramenta, tem tanta tecnologia disponível, mas, enfim, é questão de investimento e também tem, eu imagino aí, é claro, o peso grande da nossa macroeconomia, que ainda está se restabelecendo, não é? Mas agora me diga, e as micro e pequenas empresas nesse cenário, tem algum destaque também? Como se comportaram? De uma forma geral, Sebastião, os números sugerem, e as pesquisas que nós temos realizado sugerem que existe um pouco também de uma questão cultural muito forte. Ainda não temos a cultura de pensar como uma economia digital. Então, o empresário ele ainda acha que é muito caro, ele ainda acha que é muito difícil, ele ainda acha que é muito custoso do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de recursos humanos, fazer uma transformação digital que já não é mais uma verdade há algum tempo. O que chama a atenção, né, em relação às micro e pequenas empresas é a quantidade de empresas que ainda acredita que isso não é para ela. Então, a gente tem aqui uma faixa onde a gente pergunta se a empresa já está usando as ferramentas ou se ela está planejando usar ou se ela acha que aquilo não se aplica ao seu negócio. E a quantidade de respostas do não se aplica continua sendo muito alto. Então, as empresas ainda acham que usar dados, que usar sistemas de gestão de clientes, que automatizar processos, não se aplica ao negócio dela, quando a gente sabe que isso não é uma verdade. Hoje em dia, na economia cada vez mais digitalizada, os processos digitais e as ferramentas digitais se aplicam a todo e qualquer negócio. Então, existe também uma questão cultural muito forte. Dentro das ferramentas em relação às micro e pequenas empresas, chama muita atenção o baixo uso nos sistemas de cibersegurança. Eles ainda acreditam que cibersegurança não é um problema deles, apesar de estar avançando as micro e pequenas empresas no uso de sistemas de gestão integrados, chamados ERP. Então, eles precisam entender que se eu tenho dados,
eu tenho que cuidar da cibersegurança. Se eu faço marketing, eu uso dados, eu faço vendas em redes online, eu preciso cuidar da análise de dados. Então, ainda falta essa conexão, o que eu acredito ser muito ainda uma questão cultural. É curioso, né, Marcelo? Porque sem dúvida, competitividade, né, é resultado, é redução de custo, inclusive, né? Não há mais justificativa com tanta ferramenta e com tantos profissionais também no mercado. E as pesquisas servem justamente para alertar e para também a tomada de decisões, né, Marcelo, aí para frente. Vamos conversar mais para frente sobre isso, no próximo trimestre tem mais uma, e a gente vai avançando aos pouquinhos também, porque é preciso. Marcelo Levi, coordenador de projetos da FGV, mais uma vez, obrigado, meu caro, pela sua participação. Muito obrigado, Sebastião. Foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Até a próxima. E vamos em frente no próximo bloco. Hoje é dia do rock no Brasil e nós vamos falar sobre empreendedores ou empreendedorismo e música. A gente volta já já. Onze e 44 agora pelo horário de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, já começou a negociar mudanças na proposta que veio da Câmara. E nessa quarta-feira a reunião foi com o ministro da Fazenda. Foi mais um dia de articulações políticas com foco na reforma tributária. A equipe econômica tenta alinhar os trabalhos com os senadores. Depois de uma reunião na tarde desta quarta, Fernando Haddad colocou o Ministério da Fazenda à disposição do relator da proposta no Senado. Quanto mais esclarecedor for o debate, quanto mais transparente for a discussão, quanto mais a Receita Federal e a Secretaria Especial Extraordinária tiverem à disposição dos senadores, mais rápida vai ser a tramitação, mais segurança nós vamos passar para o país e tudo indica que nós possamos dar boa notícia para o Brasil com a promulgação dessa proposta de emenda constitucional. O texto aprovado na Câmara deve ser enviado oficialmente ao Senado na semana que vem, onde começa a ser analisado a partir de agosto. Primeiro, a PEC vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. O Senado já avisou que vai mudar o texto. Eduardo Braga está se debruçando sobre pontos que devem ser alterados. O relator recebeu algumas demandas de governadores e representantes de setores econômicos. Uma equipe técnica vai definir o impacto financeiro que o novo modelo tributário pode ter. Mas Braga afirma que isso não deve atrasar os trabalhos. Esperamos, num tempo que o Senado compreender maduro, o nosso objetivo é até o final de outubro poder entregar à Câmara dos Deputados uma contribuição do Senado para que até o final do ano o Brasil possa ter o compromisso realizado, aprovado e promulgado pelo Congresso Nacional, se assim for a decisão da Câmara dos Deputados e do Senado, a nova reforma aprovada. Nesta quarta, o presidente do Senado se reuniu com os relatores da reforma tributária na Câmara e no Senado para discutir o tema. A proposta de governistas de fatiar a PEC e deixar as mudanças para uma segunda fase já foi descartada por Rodrigo Pacheco. Bom, e ainda sobre a reforma tributária, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, participou hoje do Cicomércio, evento promovido pela CNC em Brasília. A repórter Camila Xavier acompanhou. Geraldo Alckmin afirmou para os empresários presentes que o Brasil precisa reconquistar mercado em países vizinhos da América Latina, como forma de tornar o país mais competitivo. Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Brasil ficou caro para quem vive por aqui e para quem exporta produtos para outros países. Alckmin defendeu a aprovação da reforma tributária no Congresso, como forma de, pelo menos, simplificar a cobrança de impostos no Brasil. Mas é uma cultura que nós temos que todo dia simplificar, cortar. É uma tarefa cotidiana e evitar de criar mais custo. Evitar. Desburocratizar, melhorar a logística, educação básica de qualidade, simplificar o sistema tributário,
câmbio competitivo, enfim, um conjunto de medidas. Muito bem, olha, e hoje, aproveitando que é dia do rock aqui no Brasil, nós vamos falar agora com Gabriel Zander, que, além de guitarrista e vocalista da banda Zander, é produtor musical com larga experiência em gravações de artistas dos mais diversos estilos e como baterista da banda Odeon também, Marvin Tabosa, que estão os dois aqui comigo. Aí no próximo dia 12 de agosto, eles vão participar do workshop Já Pensou em Viver de Música, que será realizado em São Paulo, no estúdio Family Mob, e que vai ajudar quem quer empreender com música. Bom dia, meus caros amigos, tudo bom? Que bom tê-los aqui conosco, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Ótimo, obrigado, Marvin. Lá, Gabriel. Bom dia, muito obrigado, satisfação total e estamos aí, valeu pelo espaço. Estamos aí, ótimo para a gente que tenha vocês aqui para a gente falar de empreendedorismo na música, tão importante aí, né? Me fala um pouquinho do workshop que vai acontecer aí em São Paulo. Aliás, o Marvin está no Rio, o Gabriel em São Paulo, né? Isso aí. Mas o evento acontece em São Paulo, né, Gabriel? Vocês dois vão estar juntos no evento, né? Um workshop intenso, eu imagino. Me fale um pouquinho sobre como é o evento e depois a gente vai falando da importância de se empreender nessa área também. A gente está preparando um workshop de 5 horas, tá? Bem intenso, bem imersivo, trabalhando em cima de 3 pontos dentro da música, né? Um músico independente, a banda independente e lançamentos musicais, né? Tudo que gera lançamento dentro da música. Então, a ideia é passar por monetização, rede social, monetização na rede social e começar a enxergar a sua música, a sua banda como empresa. Esse vai ser o foco central do workshop. Difícil isso, né? Porque música é arte, é criação, e o artista preocupado com isso, mas tem que pensar no pragmático, né? Na empresa também, né, Gabriel? Eu vi que tem alguns tópicos lá, né? Marvin falou alguns já, mas tem muita questão de como administrar a música como negócio mesmo, Gabriel. Eu acho que a gente vai passar um pouco da nossa experiência, né? A gente vive disso, trabalha com isso, e a gente entende que no caso tanto do músico profissional solo, quanto uma banda, você precisa encarar a sua carreira como uma empresa, né? Precisa de administração, precisa de organização, investimento, enfim, você precisa se dedicar diariamente e estar bem preparado para isso, para que você possa tornar isso, como o Marvin falou, monetizável, né? Que isso possa ser o seu trabalho mesmo, uma forma que a gente quer poder passar as ferramentas que a gente usa, o mindset que a gente tem, como que a gente aplica isso nos nossos trabalhos para poder trazer essa informação para as pessoas que a gente vê, que como você falou, né? Geralmente o músico, o artista, ele fica muito perdido nessa questão por trás, né, da arte e tal, de toda essa organização, e a gente quer justamente trazer não só a importância disso, mas também a funcionalidade, né? Como que a gente se organiza, como que a gente pode ajudar essas pessoas a se organizarem também. E vocês dois experientes já, renomados, muito conhecidos, têm muita experiência de vida mesmo para trazer, né? É para quebrar também essa situação do artista, do músico, e vale para outras áreas da arte também, né? Para que ele tenha tempo e vontade para criar, se não tem condições de resolver sozinho, mas que busque no mercado, né? A gente tem muita outra solução para isso, para tornar a arte perene, sustentável também, né? E aí, vocês, então, num dia só o workshop, né? Serão 5 horas, né, Marcos, você falou? Acontece dia 12 de agosto, como é que o pessoal faz para participar? Vai ser no Family Mob, tá? Tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Family Mob, quanto do Bill, do Gabriel Zander, tá? O ingresso pro ticket lá, tá? Vão ser vagas limitadas, a gente quer dar atenção o máximo possível para vocês. Vai ser um evento que vai acontecer de 14 às 19 horas no sábado, tá? No dia 12 de agosto, no Family Mob São Paulo. E aí, pelo Instagram, que o pessoal chega até os ingressos, é pelo Simpla, né? Isso. Exato. Exatamente. E vocês têm um critério para participar? Tem que ter já na estrada há muito mais tempo? Como é que é isso? Cara, eu acho que o mais importante é você ter vontade, né? Entender que isso é um investimento para sua carreira, para você ter uma construção de base, de médio a longo prazo. Não importa se você é iniciante, se você é um cara que já tem 5 anos de estrada.
Acho que a parte artística e a parte empresarial ali tem que andar juntas para você conseguir ter longevidade no teu projeto. Então, a gente vai falar de base de carreira até também você se projetar para daqui a 5, 10 anos vivendo de música. Uhum. Vamos chamar para a importância disso, para trazer mais gente da arte, mais importante, para trazer para o evento mesmo. Então, ó, só confirmando aqui, dia 12 de agosto, das 2 às, você falou, Marvin? 19 horas. Até às 7 da noite. Alto da Lapa fica o Family Mob, né? Lá em São Paulo. Isso. E aí a ideia Exato. é reunir uma galera mesmo para que a gente torne a música cada vez mais agradável. Isso aqui já é muito, né? E comemorando o Dia do Rock, a gente traz isso para cá hoje com quase um mês de antecedência, porque é tempo também para o pessoal se preparar. E hoje, comemoração, Dia do Rock aí, qual é a do dia? Tem apresentações onde? Me dá a agenda de vocês dois aí, rapaz. Qual é? Eu hoje toco aqui em São Paulo, num lugar chamado Front. Ingressos já estão esgotados. Vai acabar sendo a comemoração do Dia do Rock para mim. Amanhã vou estar em Santo André, no Estúdio 74. Ingressos também esgotados. E sábado, na Hub Sounds em Americana, com ingressos também esgotados. Felizmente, tá rolando super bem. Logo tem mais agenda. E fora o Dia do Rock, nós estamos aí trabalhando normalmente nas nossas carreiras, nas carreiras de outros artistas que a gente ajuda, e é isso exatamente que a gente vai levar para o nosso workshop, para poder trocar com a galera. E aí, Marvin, a batera vai tocar onde? Cara, amanhã eu tô tocando, fazendo a participação no Bloco Emo, tá? Com o guitarrista do For Fun. No dia 19 de agosto eu tô tocando com a Odeon, no Hangar 110, tá? A gente tá indo pro segundo lote de ingressos já, tá animal pra caramba. Esses são os 2 shows no cronograma de show, né? Fora as mentorias, o trabalho dentro da agência, todo corre para viver de música independente. Muito bom. E aí, com a agenda cheia, dentro dessa questão do empreendedorismo, é fazer uma gestão bem feita dessa grana que entra aí, que é preciso para que seja perene e a gente veja e ouça vocês muito mais por aí. Obrigado, meus caros, Gabriel Zander e Marvin Tabosa. Vocalista é o Gabriel, guitarrista, produtor musical. Marvin também, baterista de mão cheia, que quem conhece admira muito também. Obrigado pela participação de vocês dois, sucesso no evento lá e voltem mais vezes para contar aí para gente. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu o convite, só convidar que a gente volta. É ótimo, um abraço, até mais. Falou. E assim a gente termina o jornal de hoje, então. Mais informações na edição das 7h30 da noite, aqui direto de Brasília. Um ótimo dia para você, ótimos negócios e eu volto no dia 2 de agosto. Forte abraço e até mais.